Bom, então, boa noite a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao presidente dessa comissão, em nome do secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, Dr. Álvaro Prata, pelo convite e também pela oportunidade de estar aqui hoje presente, tratando de um assunto que é tão importante e estratégico para o país, como são as terras raras. Então, a minha apresentação vai falar basicamente sobre a utilização e o valor estratégico das terras raras. Eu inicio a minha fala, então, mostrando aqui a estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para destacar que a área de Recursos Minerais e Energia ela é tratada no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, mais especificamente na Coordenação Geral de Tecnologias Setoriais. Mas quando esse assunto, terras raras, chegou ao MCTI? Esse assunto chegou em 2010, essa é uma simplificação, né? Então, nesse mesmo ano, foi criado o Grupo de Trabalho Interministerial sobre Minerais Estratégicos, coordenado pelo MME, cujas atividades resultaram num relatório com uma série de recomendações para o governo federal. Na sequência, um outro evento importante foi a realização do primeiro Seminário Brasileiro de Terras Raras, que foi realizado em dezembro de 2011, no Rio de Janeiro. Quem organizou esse seminário foi o Centro de Tecnologia Mineral, o CETEM, que é uma unidade de pesquisa do MCTI, com a parceria do MCTI e outros órgãos do governo. Esse seminário contou com a participação da comunidade científica, de representantes do governo e também de representantes das empresas. Mais recentemente foi lançada também a nossa Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a nossa política de ciência e tecnologia, onde o assunto minerais estratégicos é tratado dentro dos programas complementares. Mas qual o conceito de minerais estratégicos a nossa Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação adotou? Ela adotou o conceito do Plano Nacional de Mineração, onde minerais estratégicos são aqueles minerais abundantes e essenciais para o saldo comercial, como é o caso do ferro e do nióbio, que o país é um importante produtor e exportador desses elementos, ou minerais com elevada dependência externa, como é o caso do potássio e do fosfato, onde o país importa, respectivamente, 90% e 50% daquilo que utiliza, e também os minerais ditos portadores de futuro, aí onde se enquadrariam as terras raras. É importante ressaltar que além da ENCT e do Plano Nacional de Mineração, o assunto terras raras também é tratado dentro do Plano Brasil Maior, que é a nossa política industrial. Então, para a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, são considerados estratégicos o lítio, o silício, os agrominerais e as terras raras, com um destaque especial para as terras raras em função do cenário mundial. Eu queria explicar o que é terras raras, que muita gente não sabe. Vou explicar mais adiante. Bom, o que são terras raras? Terras raras são um grupo de 17 elementos químicos, né, do grupo dos lantanídeos, aqui embaixo, mais o escândio e ítrio, que apresentam entre si propriedades físico-químicas e mineralógicas semelhantes. Eles podem ser classificados, né, em elementos terras raras leves e elementos terras raras pesados, sendo os pesados aqueles que possuem número atômico inferior ao do gadolínio e os leves aqueles que possuem número atômico superior ao do európio. Esse nome terras raras foi dado lá no século XVIII pelos primeiros especialistas que estudaram esses elementos. E, na verdade, o nome terras está relacionado à característica dos óxidos, que tinham essa aparência de terrosos, né? E raros porque eram considerados raros, mas, na verdade, eles não são raros, eles têm uma abundância na crosta terrestre superior a de muitos outros elementos químicos, como a prata e o bismuto, por exemplo. Mas, embora esses elementos sejam relativamente abundantes na crosta terrestre, eles raramente se concentram em depósitos de minérios economicamente viáveis.
Então, são catalogados, né, mais de 160 tipos de minerais de terras raras, que são aqueles minerais que, dentro da sua estrutura, contêm os elementos terras raras. Mas os mais importantes do ponto de vista econômico são a bastnaesita, a loparita, a monazita e a xenotima. Aqui eu trouxe um mapa simplificado das principais reservas brasileiras, né, com destaque para Pitinga, Catalão e Araxá, que são algumas das mais conhecidas, né? E é importante destacar que a CPRM, que é o Serviço Geológico Brasileiro, tem desenvolvido um projeto chamado Projeto Terras Raras para a identificação de novas áreas potenciais de terras raras no país. E as terras raras, elas são consideradas estratégicas em função da sua aplicação em produtos de alta tecnologia. Então, só para exemplificar, o lantânio ele é utilizado como catalisador para o craqueamento do petróleo, os smartphones vibram em função do neodímio, o európio e o terbiítrio são utilizados nos bulbos das lâmpadas fluorescentes, o neodímio tem suas propriedades magnéticas essenciais para a fabricação de ímãs permanentes, né, que são utilizados nas turbinas eólicas, e as cores básicas, né, as cores primárias, o azul, o verde e o vermelho, das telas de LCD de televisão ou computadores, são dados pelos elementos terras raras, além da tecnologia touchscreen, que é permitida em função das terras raras. Além dessas, existem várias outras aplicações em equipamentos para a área de saúde, para defesa, lasers e diversas outras aplicações de alta tecnologia. Bom, e falando um pouquinho do histórico mundial de terras raras, é importante destacar que, em 1885, o Brasil era o maior produtor mundial de terras raras e ocupou essa posição até 1915, onde passou, então, a alternar com a Índia por 45 anos. Em 1960, os Estados Unidos assumiram a liderança com a mina de Mountain Pass. Em 1970, a Austrália se tornou um importante produtor, passando a produzir mais de 50% do total mundial de monazita. E aí, em 1980, a Índia surgiu como o gigante do comércio de terras raras, tanto pelas suas reservas quanto pela produção, e baixou os preços do minério exportado, desestimulando a produção no resto do mundo. Então, passou a ser mais economicamente viável comprar da China as terras raras do que produzir nos outros países, né? Então, em 2010, a China implantou uma política de cotas de exportação e elevou os preços internacionais, despertando no mundo inteiro um medo com relação ao risco de suprimento, né? E de 2010 até hoje, então, tem havido um estímulo à retomada da pesquisa e produção em países como os Estados Unidos, a Austrália e também no Brasil. Essa figura mostra, então, que a China domina a produção mundial. Até 2010, ela dominava com 97% da produção mundial. Esse número caiu um pouco para 86,80%, principalmente em função da entrada em operação da mina de Mountain Pass nos Estados Unidos. Essa figura é interessante que ela mostra aqui o suprimento da China em azul, o suprimento do resto do mundo aqui em cinza, a demanda interna da China e a demanda do resto do mundo, mostrando que, a partir de 2012, a expectativa é de que aumente novos empreendimentos entrem em operação, né, para atender à demanda mundial que se apresenta crescente. O histórico dos preços de terras raras também refletem essa política de cotas de exportação da China, onde, a partir de 2010, houve um aumento significativo dos preços de óxidos de terras raras, e, com a entrada em produção de novos empreendimentos, a gente tem observado uma queda que ainda não chegou aos patamares observados antes de 2010. Essa figura do preço dos óxidos e metais de terras raras ela é interessante para mostrar a importância de se desenvolver toda a cadeia produtiva de terras raras, porque a gente percebe que o valor
do metal é muito superior ao do óxido. Então, já há uma agregação de valor e o custo se torna maior, o preço se torna maior. Aqui estão mostrados os principais projetos, né, com possibilidade de implantação em todo o mundo. São globalmente conhecidos mais de 270 projetos em 28 países, mas a expectativa é de que menos de 10% deles entrem em operação até 2015. E é importante destacar que aqui no Brasil nós temos duas empresas que já estão produzindo em escala piloto hidróxido e sulfato de terras raras, a CBMM, e óxido de terras raras, a AMBAC Fertilizantes. Aqui está, então, uma ilustração da cadeia produtiva de terras raras, mostrando as etapas, né, desde as jazidas, as principais ocorrências, a lavra, o beneficiamento, lixiviação, separação, redução de óxidos e a obtenção de ligas para a fabricação dos produtos de alta tecnologia. De maneira geral, o Brasil domina as primeiras etapas da cadeia e tem um domínio apenas parcial das últimas etapas, onde há maior agregação de valor, sendo que o grande gargalo está na etapa de separação e purificação dos elementos para a produção do óxido. A CETEC contratou o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos para desenvolver um estudo de usos e aplicações de terras raras, que apontou, dentre outros aspectos importantes, quais são as principais cadeias produtivas que o Brasil deveria investir. Então, foram apontadas essas cadeias de ímãs permanentes, catalisadores, ligas metálicas, fósforos, pós para polimento e fabricação de vidros e lentes especiais, com destaque para essas três primeiras. Bom, e o que o MCTI tem feito para apoiar o desenvolvimento da cadeia produtiva de terras raras no Brasil? Quais são as principais ações? Então, eu destacaria aqui essa encomenda que foi feita ao CETEM, em 2012, de apoio à retomada da pesquisa e desenvolvimento tecnológico e inovação na área de terras raras. Ela está em execução. O CETEM é um centro que já possuiu uma capacidade e recursos humanos para pesquisa em terras raras no passado, então a ideia é resgatar isso. Esse estudo de usos e aplicações de terras raras, que eu comentei anteriormente, que está em fase de finalização, deve ser publicado no site do CGE para download nos próximos dias, e também 2 editais. Na verdade, nesse edital de 2010 foi inserida uma linha de pesquisa de apoio à PDI para a cadeia produtiva de terras raras e, mais recentemente, foi aprovado no âmbito do Comitê Gestor do Fundo Setorial Mineral, que é o CT Mineral, o apoio ao desenvolvimento tecnológico de processos para a produção e uso de elementos terras raras. Deverá ser lançado agora, muito provavelmente em setembro. Então, eu gostaria de, para finalizar, destacar que as terras raras são consideradas estratégicas e prioritárias para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O nosso interesse é que seja desenvolvida toda a cadeia produtiva, desde a extração até a produção do produto final, e que sejam retomadas as pesquisas e a competência que o país já teve. Então, o MCTI tem apoiado a formação de recursos humanos, capacitação laboratorial, desenvolvimento tecnológico para que seja desenvolvida toda a cadeia produtiva. Bom, com isso eu termino a minha apresentação. Gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade e ficam os nossos contatos.